Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Como vocês sabem, para nós aqui é motivo de imensa alegria recebê-los aqui. Afinal, vocês têm tanta coisa para fazer, um dia a dia corrido, um trabalho cansativo, problema de família, e de repente estamos todos nós aqui para de alguma forma tentarmos levar uma mensagem de paz e seguir uma semana mais tranquila. Eu digo que a maioria das pessoas vem para o centro em busca de paz. Nem sempre a gente consegue estar em paz, porque os desafios da vida são imensos. Mas se a gente conseguir pelo menos levar uma reflexão diferente, de que todo mundo tem problema, mas que a gente pode vencer, talvez o nosso objetivo seja ele alcançado. Então, eu queria dar um recado para vocês também. A nossa casa tem 36 anos de história e com muita alegria eu falo aqui para vocês que foi desenvolvido esse livro pela Estrada das Vinhas. Aqui conta a história do Centro Espírita Vinhas do Senhor. É claro que aqui é um resumo, não está tão detalhado, mas para quem tem um pouquinho de curiosidade de como começou essa grande história, está aqui. O livro ele pode ser adquirido, está sendo vendido aqui na casa por R$10. É uma contribuição simbólica, por causa dos custos de impressão, obviamente. E o mais importante não são os nomes que aqui estão. O mais importante é que há 36 anos atrás alguém teve uma ideia, juntou-se um grupo de pessoas e o mais importante disso, vocês estão aqui. Então a gente agradece aos fundadores da casa, mas principalmente a vocês que estão aqui, que acreditam na doutrina espírita, que sabem que todo o esforço que a gente precisa para viver não é em vão. Então eu queria convidá-los agora para uma prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir aqui nesse momento o apoio da espiritualidade, que a gente possa esquecer a nossa vida lá fora agora por alguns momentos e refletir sobre temas tão importantes, tão difíceis, que afligem a humanidade. Que a gente possa ter fé, coragem, que a gente possa ter discernimento e, acima de tudo, empatia pela dor do próximo. Que assim seja. Bom, gente, o tema que eu venho trazer essa noite não é um tema agradável, é um tema muito difícil e nós vamos falar então sobre o aborto. Eu vou dizer aqui para vocês que na pesquisa que foi feita, eu procurei o máximo de não colocar a minha opinião pessoal sobre esse tema tão difícil. Primeiro porque a minha opinião pouco importa, mas a gente vai falar sobre o aborto legalizado no Brasil, como ele acontece, porque sim, é possível fazer aborto no Brasil. Nós vamos falar aqui alguns critérios, vamos falar de algumas leis, vamos falar sobre a realidade da violência doméstica dentro, que é uma grande causadora de aborto no Brasil. E depois dessa síntese real do que acontece no Brasil, nós vamos falar sobre o que a espiritualidade fala para nós desse ato. Quando nós formos falar sobre o aborto na visão espírita, nós vamos consultar o Livro dos Espíritos e nós vamos ouvir aqui alguns relatos de espíritos que foram abortados. Sim, na literatura espírita é possível. Através dos médiuns e das psicografias, eu vou reproduzir aqui para vocês 3 mensagens de espíritos que foram abortados. Um dos relatos não é nem do espírito abortado, mas foi da mãe que abortou. Então, para qualquer começo de conversa, a gente precisa ter empatia, porque julga-se muito a mulher quando ela comete esse ato. Mas a gente tem que entender uma coisa:
eu não posso estar na dor da outra pessoa para julgar os méritos que ela teve para cometer o ato do aborto. No dia que o desespero bater na minha porta, no dia que eu for mulher, que eu for mãe, talvez, mas nessa encarnação não é possível. Então, não estamos aqui justificando ato de ninguém, mas apenas vamos colocar numa balança o desespero, porque a maioria dos abortos cometidos no Brasil não são porque a mulher quer matar uma criança, muito pelo contrário. Só que no desespero, na dor, a pessoa não pensa. Ela acaba cometendo algumas coisas que não são tão legais. E isso, qualquer um de nós. Entra em desespero para ver se você vai ter noção de tomar a melhor decisão. Provavelmente não. Então, nós vamos ouvir aqui alguns relatos de espíritos, vamos entender um pouco a legislação brasileira e vamos refletir o que é que o Espiritismo fala sobre isso. Então, a proposta da noite é essa. Eu apenas estou reproduzindo palavras. Então, eu gostaria de iniciar explicando, de fato, o que é o aborto, porque nem sempre ele é provocado. Às vezes ele pode acontecer por acidente. Então, o que é o aborto? Ele é uma interrupção prematura de uma gravidez. É a suspensão do período determinado de que o feto tem ali condições necessárias para sobreviver fora do ventre da mãe, mediante a sua remoção. Essa interrupção, ela pode acontecer de duas formas: o aborto espontâneo e o aborto provocado. O espontâneo, geralmente é assim, ele é muito comum nas gestações, em até no 3º mês de gravidez. Inclusive até em algumas gravidezes que são ali consideradas de alto risco. Nesse tipo de aborto, as motivações são variadas. Podemos considerar alguns fatores biológicos: malformações decorrentes de problema genético, doenças que possam interromper o desenvolvimento do embrião, idade materna avançada, hábitos impróprios para a gestação, como, por exemplo, tabagismo, consumo de drogas, consumo excessivo de álcool, entre outros. E existe também o aborto o aborto induzido, que é entendido como aquele que foi provocado por uma ação humana, ou seja, a interrupção voluntária de uma gravidez. O aborto induzido, que é esse que é feito pela ação humana, tem duas formas de ser classificadas: o aborto seguro e o aborto inseguro. Mas o que é um aborto seguro? Refere-se àquele que tem todo um cuidado e um preparo médico para que aquele feto seja removido. É possível isso acontecer no Brasil? Sim, é possível. Aqui no Brasil, o aborto seguro e legalizado, ele pode acontecer em 3 situações. Quando a gravidez é decorrente de um estupro, se a gravidez representar um risco iminente de vida à mulher, ou se for o caso de anencefalia fetal, que é a não formação do cérebro da criança. Nesses 3 casos, é possível solicitar o aborto. Ah, mas Peterson, eu não concordo com isso, eu sou a favor da vida. Não interessa, é lei. Nesses 3 casos, a legislação brasileira permite. E quem deve oferecer esse serviço? Quando solicitado, qualquer hospital que tenha um serviço de ginecologia e obstetrícia deve ter equipamento adequado e equipe treinada para realizar o aborto legal. É claro que são somente nesses casos. É importante a gente entender que, ainda mais hoje, nesses movimentos aí de tantas ideias divergentes, coloca-se a vida como algo banal. Aqui, nesses 3 casos, são casos em que são feitos alguns critérios. São critérios médicos, são situações atípicas.
Porque senão, qualquer pessoa, eu não quero mais ter o filho, então eu vou abortar. Isso não pode acontecer no Brasil. São 3 casos em que realmente é necessário uma certa comprovação do risco de vida para a gestante ou para o bebê. Então, o que a gente precisa entender? Que o aborto, ele podendo, se ele for natural, ele não é criminoso. Às vezes pode acontecer de uma gestante cair, se machucar e perder o bebê. As legislações sobre o aborto, falta muita informação ainda no Brasil. Aqui eu disse para vocês que qualquer hospital pode oferecer esse serviço, mas não quer dizer que todos os hospitais ofereçam. No Brasil não existe ali um protocolo padrão nacional para tratar de casos como esses. E o aborto, nessas situações, ele visa muito a saúde da mulher. Ressalte que não há uma condição ali de que esse tipo de serviço, até mesmo para as equipes médicas, é difícil de ser feito. Porque tem as questões religiosas, tem as questões morais, e é um assunto delicado, é difícil. E a grande preocupação da equipe médica é a falta de protocolo quando chega uma vítima de violência doméstica e solicita o aborto. Vamos entender melhor isso aí. Principalmente nos casos de estupro, não existe um protocolo geral, Então, assim, alguns hospitais pedem ali um boletim de ocorrência, onde ateste ali que aquela vítima foi estuprada. Mas isso, por lei, é desnecessário. E quando a gente vai buscar uma informação sobre esse tema, é muito difícil porque não existe uma informação correta, porque cada estado, cada Secretaria de Segurança Pública trabalha de um jeito. Então é difícil. Há mais ou menos 3 anos atrás eu tinha feito uma pesquisa sobre esse tema e eu consegui muito mais informações do que essa pesquisa que eu fiz essa semana. Falta informação. Então, nos casos de violência sexual, não é necessário ali um boletim de ocorrência afirmando que aquela mulher foi violentada. Mas fica a responsabilidade da vigilância epidemiológica dos municípios com o imediato encaminhamento da pessoa para uma rede de proteção à saúde. Uma rede com psicólogos, com médicos, com enfermeiros, para tratar aquela vítima da violência doméstica. E aí depois, de acordo com o atendimento, aquela mulher vai poder saber tomar uma decisão se ela prossegue com a gestação ou não. E isso no caso em que é permitido o abortamento. Um caso que a lei brasileira garante que aconteça. Se a mulher optar por ter o filho, por concluir a gestação, o Estado vai proporcionar a ela, pelo menos em teoria, as condições para que a criança nasça com saúde e depois seja encaminhada ao serviço de adoção. Ou se ela não quiser, for vítima de um estupro e não quiser seguir com essa gestação, essa equipe multidisciplinar de saúde deverá seguir ali algumas recomendações para que o aborto aconteça. Como eu disse, podemos não concordar, mas é lei. Qual que é o grande problema das equipes médicas? Se não existe ali algo, se não é exigido ali a obrigatoriedade de, por exemplo, um boletim de ocorrência, vamos pensar naquela seguinte situação. Chega uma pessoa, uma mulher gestante, e ela solicita o aborto, porque diz que foi estuprada. Isso pode acontecer. Não é todo e qualquer hospital que oferece o serviço, por quê? Qual que é a grande preocupação da rede de saúde? E se o médico, e se a enfermeira que realizou o aborto, depois que a investigação é concluída, eles descobrem ali que não houve estupro? E aí? A grande resistência das equipes médicas é pela falta de um protocolo. Porque vamos supor que nas mais diversas situações que podem acontecer, a equipe faz um aborto e depois descobre que aquela história não era verdadeira. O aborto já foi feito.
Nessas situações, a teoria diz que a equipe médica não pode ser culpada pelo aborto que não foi provocado pelo possível estupro. Então, a gente vê que falta informação. As nossas leis ali, né, elas têm várias vertentes de pensamentos, né, e é um assunto muito difícil, porque até então a gente, né, quer defender a vida, quer defender que aquela criança nasça, mas eu não estou na pele daquela mulher estuprada. Eu não sei qual é o psicológico abalado de uma violência e a pessoa prosseguir daquela gestação. Não cabe a nós o julgamento. Alguns dizem que isso é assassinato, mas é uma coisa difícil da gente falar se é uma verdade que nós não estamos vivendo. Por isso que num assunto tão difícil como esse, a gente precisa ter empatia. E ainda mais o Espiritismo, que diz que até mesmo nos casos de estupro, a criança deve nascer. Nos casos em que, o feto não tem cérebro, se for possível que nasça. O Espiritismo veementemente contra qualquer tipo de aborto. Mas a nossa legislação permite, em 3 casos, que foi o que a gente citou aqui. Existe também a parte chamada aborto eugênico. É aquele em que o nascituro apresenta possíveis probabilidades de apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas e mentais. Havia uma discussão muito grande, né, no nosso ordenamento jurídico do Brasil sobre a questão do aborto. Até quando uma mulher pode solicitar o serviço de abortamento? Entendia-se que deveria ser solicitado até o 14º dia de gestação. Mas em casos como, né, de má formação, o Supremo Tribunal Federal determinou que pode ser feito a qualquer momento da gestação, desde que tenha um laudo médico. Lembrando que é um caso em que onde o atestado pode ali, dizer que aquela criança não teria condições dela viver bem, com saúde ou, né, com uma certa qualidade de vida. É um assunto difícil, mas o que a gente entende? Existem algumas correntes de pensamentos mais modernistas em que defende a ideia de que a mulher ela pode, a qualquer momento, solicitar o abortamento, mesmo não sendo em caso de estupro. Hoje existe algumas polêmicas, alguns debates em outros países em que as sociedades são a favor do aborto a qualquer momento. É um tema difícil, mas a gente tem que levar em consideração os motivos que levam a esse aborto. Na grande maioria dos casos, a mulher ela está desamparada, ela está sozinha. O homem simplesmente desaparece e deixa ela vir navios. Então, como eu disse para vocês, vai chegando aquele desespero. E agora? O que é que eu faço? Mas no grande senso comum, a maioria das pessoas vão falar, se vira, cria teu filho. Mas não é assim que o negócio acontece. Como eu disse para vocês, a mulher ela precisa de apoio, ela precisa da família. E nem sempre esse apoio chega. Ainda hoje, em cidades pequenas, é comum e infelizmente normal a adolescente, quando engravida, os pais expulsarem ela de casa. Isso que a gente fala são histórias que a gente sabe que acontecem aqui, nas redondezas, não muito longe das nossas casas. Toda aquela rede de apoio que a mulher não tem, porque é muito fácil jogar a culpa nela, mas olha, se o marido não deu apoio, se os pais expulsaram ela de casa, eles também são corresponsáveis por essa ideia de aborto. Porque no desespero a gente não pensa, a gente faz coisa que não deve, e o intuito da caridade, seja ela para qualquer pessoa que for, quando eu estiver numa situação de desespero, o que é que eu preciso? De acolhimento.
E numa criança que até então, inocente, não tem nada a ver com isso, né? De repente ela perde a vida. E aí eu vou jogar a culpa na mulher que estava desesperada? Por incrível que pareça, em alguns relatos de consultório de psicologia que a gente conhece, né? Algumas mulheres fazem isso até mesmo por amor. Você vai falar, mas aborta uma criança por amor? Sim. Como eu disse para vocês, o desespero faz você trocar ali o fio da meada. E eu não sei o que fazer. E agora? Talvez, naquele entendimento de desespero daquela mulher, ela pense que o melhor seja que essa criança não nasça. Não cabe a nós julgamento. Principalmente para quem acredita no Espiritismo, o que nós temos que fazer nesses casos é acolhimento. Não há outra forma de a gente, né, dizer que é a favor da vida. Porque é muito fácil a gente criar ali discursos moralistas, mas, eu sou a favor da vida. Eu não ajudo um orfanato, eu não estou nem aí para as crianças pequenas passando fome. Então, o que eu faço é falácia. A partir do momento que eu digo que sou a favor da vida, o que é que eu posso fazer para contribuir com aquela pessoa desesperada? Talvez eu não possa fazer nada, mas eu posso conhecer alguém que pode. E aí a corrente do bem vai sendo formada. Justifica? Não posso dizer para vocês. Né? É claro que a gente acredita muito no poder da vida. A vida sabe o que faz, e quando eu tenho recursos emocionais, quando eu tenho recursos ali familiares, para que a vida aconteça, pode ter certeza absoluta que por mais difícil que seja aquele ambiente familiar, a vida sabe o que faz. Proverão recursos da própria espiritualidade para que aquela vida permaneça, que ela continue. Mas, quando a gente vem falar desse tema, cai muito o julgamento. Né? Porque a mulher foi sem vergonha, porque isso e aquilo, mas não. Para ela cometer um fato tão difícil como esse, né? Como a gente acredita, cometer esse crime, também teve pessoas ali que não deram apoio para ela. Então, não cabe a nós julgar, sim acolher. E o que é que o Espiritismo fala sobre o aborto? Então, a gente vai na pergunta 358 de O Livro dos Espíritos, e a pergunta é a seguinte: o aborto provocado é um crime em qualquer que seja a época da concepção? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo deveria ser um instrumento. Questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta é a seguinte: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Só que nesse recomeçar, nem sempre é tão fácil assim. A partir do momento que você tira a oportunidade daquela criança, daquele espírito reencarnar, duas situações podem acontecer. Aquele espírito que foi rejeitado, ele pode muito bem compreender a situação dele, porque ele é um espírito, e pedir uma nova chance para que ele nasça, muito provavelmente com aquela mãe mesmo. Ou uma outra situação que é mais agravante. Aquele espírito rejeitado, ele pode se revoltar e tornar um obsessor daquelas pessoas. Não só da mãe, mas também de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que o aborto fosse concretizado. E aí, uma coisa que vocês podem até duvidar, mas o espírito ele se revolta? Sim. Eu vou dar uma tarefa para vocês em casa, se vocês quiserem, claro. Existe um livro que chama-se Os Abortados. Tem de graça na internet. Quando chegar em casa, se for possível, baixe o livro e leia os relatos.
ali vocês vão ver alguns espíritos que se revoltam, ficam com um ódio tremendo, porque não entendem o porquê que todos ali nascem e na vez dele nascer, ele foi rejeitado. E essa sensação de ódio, em alguns casos, pode ser ali perdurar por várias encarnações. Então não é um assunto fácil. Sempre que nós formos falar de aborto, empatia. Mas e naqueles casos em que o aborto é natural, acontece, né? Bom, segundo a literatura espírita, algumas situações podem ocasionar que aquele espírito ali não tenha nascido. Primeiro porque, quando a gente vai nascer, tem um negócio que chama perturbação. E essa perturbação realmente é uma perturbação. A gente tem medo de morrer. Mas, gente, para ser bem sincero com vocês, no que os espíritos falam para nós na codificação de Kardec, a perturbação para nascer é muito maior do que a perturbação da morte. E muitas vezes aquele espírito está ali, né? Já está no ventre da mulher, já está ali com alguns meses, prestes a nascer, e ele tem medo, ele recua. Então, ele pede para que, olha, não quero nascer. Quem já teve um aborto espontâneo sabe o quanto é difícil isso. Não estou dizendo que este é um caso geral, cada situação é uma situação. Mas nos abortos espontâneos, também, aquele espírito candidato à reencarnação, ele pode, né, necessitar de ter aquela experiência no ventre e não nascer. Talvez seja uma necessidade evolutiva dele. Ou então, pode ser também uma experiência de provação aos pais. E aí, é claro que perder uma criança ali, né, nos poucos meses de gestação, ou quase no final de uma gestação, você vai perguntar, mas que Deus é esse? Por que me castigou assim? Olha, para tudo tem uma explicação. Não quer dizer que essa explicação vá te convencer. E não quer dizer que você vai entender essa explicação. Tudo tem um propósito que começa no plano espiritual. Então, acontece. Infelizmente acontece. E o que o Espiritismo fala sobre esses casos? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Ação e Reação, em que André Luiz fala sobre o doloroso crime que é o aborto. E aqui ele se pondera da seguinte forma: falta grave. Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. As pessoas que o promovem ou que venham a consentir semelhante delito é constrangido por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma. É então que se reconhece, rediviva mais o doente infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, por meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recupera desses acidentes dessa ordem? E a resposta é a seguinte: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem do vaso de vasos nobres, mas aproveitará o concurso em experimentos de segunda ou terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuras almas que viciaram a forma que lhe é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com a nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e trabalho justos. Mensagem de André Luiz.
pode ser aplicado a todos os casos? Não. Não existe regra. Vamos agora a um relato do livro Os Abortados. O título chama-se A Vergonha e a mensagem começa da seguinte forma: os dias que longe vão levam-me à triste lembrança do meu afastamento obrigatório através do aborto. Ainda me recordo daquela noite em que, às pressas, fui convocado para reencarnar, porque uma inexperiente jovem acabara de se entregar aos braços de um rapaz que tanto amava. O amor se realizara. Fecundo fora o óvulo na presença da vida, e a concepção se fazia, e eu, de uma forma repentina, me via ligado àquela criatura que me receberia em seus braços como filho querido. Dias, semanas e meses se passaram. Agora nada mais dava para esconder. A notícia chegara ao conhecimento dos familiares que seriam meus avós maternos, e por não quererem ver a família passar diante da sociedade por esse ato vergonhoso, obrigaram aquela jovem futura mãezinha a abortar. Duas escolhas lhe propuseram: o aborto ou a rua. A inexperiente jovem, sem saber o que fazer, sozinha, diante de tão triste situação, porque já amava o pequenino feto em que se desenvolvia dentro das suas entranhas, derramava lágrimas copiosas. Não faltou, porém, quem não a aconselhasse. Quase todos tinham a mesma opinião: parentes, vizinhos e amigos. Vamos, menina, o que você está esperando? Vá logo abortar essa criança, para que a mesma não venha a ser a vergonha de sua tão honrada família. E assim, na calada da noite, senti frios aços vindo de encontro a mim, impulsionados pelas mãos de uma parteira curiosa, expulsando-me sem piedade. E aqui termino um triste episódio da curta vida de um feto que foi denominado a vergonha. Aqui esse espírito conta a sensação que ele teve, né, quando foi abortado. Outra mensagem no mesmo livro chama-se Piedade. Piedade para comigo, deixe-me nascer. Eu também sou filho de Deus. Desejo, como você aí, viver. Já não suporto mais ser repudiado. Piedade, abra seus braços para que eu seja amparado. Piedade, piedade, piedade. Não me cansarei de implorar. Assim como vocês reencarnaram, eu também quero reencarnar. Aqui nesse relato, não está tão detalhado como aconteceu, mas ele só quer uma oportunidade de nascer. Outra mensagem que eu gostaria de ler aqui para você, já está acabando, chama-se Saudades da Minha Mãe, que também foi um espírito abortado que conta aqui para nós. Ele fala no livro a seguinte mensagem: querida mãezinha, jamais poderia me calar diante de tanta saudade que eu sinto de ti. Foi tão pouco o tempo que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, mas mesmo assim, os 3 meses de permanência em tuas entranhas fizeram com que o amor que nasceu em mim por ti me fizesse manifestar nessa tão singela mensagem. Sei que a ideia do aborto, do qual fui vítima, não partiu de ti, mas sim daquele que assumiria a paternidade quando a minha vinda na terra. Ele é o responsável por não querer um encargo, alegando situação financeira difícil, e obrigou-te a me expulsar do teu claustro materno. Mamãe, tenho te procurado outras vezes, mas sempre encontrei a porta para a vida física fechada, para mim, na presença do anticoncepcional. Porém, acredito que esta medida tomada por ti é consequência do acontecimento anterior, diante da expulsão do qual fui vítima, e que tu não queres cometer o mesmo delito. Já é a 4ª vez que tenho me aproximado de ti, mas os meus esforços foram em vão, pois sempre fui barrado pelo anticoncepcional. Creia, meu amor é tanto por você, que de uma forma ou de outra haverás de me embalar nos teus braços, onde vou sentir o calor do teu coração,
e ouvir a tua dócil voz me chamar de meu pequenino amor. Quanto ao meu encontro contigo, tudo já foi resolvido, pois eu já pedi aos espíritos superiores, responsáveis pela minha reencarnação, que me permita nascer no seio da sua família, para que eu possa estar bem junto de ti. Nossos queridos irmãos espirituais me prometeram que haveria eu de ser embalado em teus braços e receber os seus afetos, mesmo que não tiver a oportunidade de chamar-te de mãezinha querida, mas reencarnado como filho do filho a que deste a oportunidade de nascer. Chegarei junto aos teus sentidos o calor de teu coração e chamar-te-ei-te de vovozinha querida. Aguarde-me para muito em breve, porque eu sinto saudade de ti. Nesse relato, um espírito abortado, que não teve nenhum tipo de sentimento de ódio, muito pelo contrário, ele insistiu várias vezes para que viesse naquela família, de preferência com aquela moça, que ela fosse mãe dele. Mas o amor por ela é tão grande que ele fala, se ela não for minha mãe, não tem problema, eu quero vir nessa família. E ele pede ajuda aos espíritos superiores. Como essa história vai terminar? Não sei. Não fala aqui no livro. Mas a gente vê como é um tema difícil e como envolve também o mundo espiritual. Não é uma tarefa fácil. Aqui, a última história, eu achei importante de compartilhar com vocês. Ela também está no livro Os Abortados, em que conta a história de uma mãe que cometeu o ato do aborto. Mas ela consegue se reencontrar com os filhos rejeitados lá no plano espiritual. E quando ela reencontra, ela vê que eles não têm ódio dela, muito pelo contrário. Eles voltam para o plano espiritual e lá vão planejar uma futura oportunidade de reencarnação. Eu vou ler essa história para vocês. O título começa assim: assim como eu nasci, eles também querem nascer. Não poderás abortar, sendo seus filhos a sua própria vida. Assim como nós nascemos, eles também querem nascer. Eu me chamo Nair e já estou no plano espiritual. Revelo que abortei 2 filhos. Abortei meus filhos porque meu marido não gostava de crianças. Eu, como mãe, fiquei muito contente na hora de dar a notícia ao meu esposo de que estava grávida, mas ele se espantou dizendo, aborte essa criança. Assim como também aconteceu com a outra criaturinha. Meu marido se chamava César. Eu vivia chorando porque ele me mandou fazer esses 2 abortos. E eu me sentia muito mal, ouvindo uma voz que sempre me dizia, assim como a senhora nasceu, nós também queremos nascer. E com isso na cabeça ficava desesperada e angustiada por esse delito. Frequentei muitas casas religiosas, mas ninguém podia me explicar. Só me diziam que era perturbação passageira. Mesmo assim, as vozes não me deixavam. Certo dia, fui a um centro espírita e um médium recebeu o espírito de Nicole, que passou a informar-me a respeito da perturbação e que a mesma era proveniente dos meus 2 abortos. Mas eu disse ao espírito, estou arrependido do que eu fiz. E a orientação foi a seguinte, minha filha, agora você pode se arrepender, mas acontece que há 2 manchas no seu perispírito. E ela pergunta, que manchas são essas? E a resposta é a seguinte, são os resultados dos 2 filhos abortados. E a pergunta que essa mãe faz é o seguinte, e agora? Não posso fazer nada para parar essas vozes? Porque eu me arrependi do que eu fiz. E a resposta é a seguinte, sim, filha, a caridade, fazer o bem ao próximo como a si mesmo, das coisas mais simples. Um cego baterá à sua porta pedindo água, você não negará, iniciando assim a sua liberdade. Passando o tempo, fui me acabando, fui ficando magra e sem resistência, vindo a desencarnar. No plano espiritual, despertei constrangida. Alguns dias depois, me senti mais lúcida e foi nesse momento
que percebi 2 crianças puxando a barra da minha saia e dizendo: mamãe, mamãezinha. Voltando-me para as mesmas, abracei elas, acariciando-as com intensa alegria, falando docemente: meus tesouros, eu vim para ficar com vocês, para sempre, porque assim como eu nasci, vocês também irão nascer. Esse é um relato de uma mãe que abortou e encontrou seus filhos no plano espiritual. Posso dizer aqui que sim, foi um final feliz. Mas naquele arrependimento, a orientação que ela teve foi o seguinte: mas e agora? Como que eu faço para reparar? Caridade. Não existe uma tabela ali que você ganhe pontos. Eu vou fazer isso, vou eliminar o crime cometido. Mas quando o arrependimento é sincero, é verdadeiro, toda e qualquer medida de reparação é muito bem-vinda. E talvez esses espíritos ali que foram rejeitados, talvez sim, eles possam ter, em algum momento do plano espiritual, ficar revoltados ali, porque eles perderam o direito de nascer. Mas também a espiritualidade, a bondade, dos espíritos benfeitores poderiam muito bem falar assim: olha, está vendo aquela pessoa ali que te rejeitou, que você está com raiva? Olha o esforço que ela está tentando fazer para recuperar, para que um dia você se reencontre, para que isso não mais aconteça. Tudo isso é possível no plano espiritual. Então, independentemente de qualquer ato de julgamento, a gente tem que levar em consideração: um ato como esse é sempre provido pelo desespero. É claro que existem algumas exceções. Existem sim pessoas que realmente não sentem remorso algum. Mas para nós que somos espíritas, quando a gente ouve um relato de aborto, o nosso entendimento tem que ser o seguinte: não julgar, acolher e amparar. Existem literaturas muito duras que falam sobre realmente as consequências de um crime como esse. Mas a gente sabe que tudo é possível se reconstruir. Tudo é possível se transformar. Então que a gente leve isso em consideração. Quando chegar uma pessoa desesperada falando que cometeu esse ato, a primeira coisa: e agora? Daqui para frente? O que é que você pode fazer para reparar? O que passou já aconteceu, não volta atrás. E o nosso papel aqui é levar esse esclarecimento. O que eu posso fazer para me regenerar? É muito duro e cruel a pessoa já viver com esse remorso o resto da sua vida aqui encarnado e não ter nenhum amparo para que faça algo de diferente. Então o Espiritismo vem diferente. Olha, o crime já aconteceu, infelizmente, mas agora existe um recomeço lá, porque a nossa vida é espiritual. Então vamos começar agora a planejar os nossos novos atos, para que quando a gente possa reencarnar, a gente possa ali desfazer esses maus entendidos. E o conceito de família é bem esse. Nós não temos a família que a gente quer, a gente tem a família que a gente precisa. E grande parte dos nossos desafetos estão ali no nosso seio familiar. E o objetivo é sempre a reconstrução. Então, independentemente do ato em si, a gente tem que ter coragem para refazer a nossa mente, refazermos como seres espirituais e entender que é possível recomeçar, se assim eu quiser. E para a gente ter esse tipo de pensamento de reconstrução, a primeira coisa que eu tenho que eliminar da minha mente, esse remorso. Com remorso, com angústia, muito provavelmente eu não vou conseguir enxergar o que o plano espiritual espera de mim. É possível reconstruir sempre, se você assim quiser. Está duvidando disso? Pede ajuda ao céu, o céu te ajudará. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Retira você mesmo. Os espíritos vão lhes ajudar se você permitir.
mas o primeiro passo tem que ser da gente. As considerações que a gente faz sobre o aborto são essas. No nosso entendimento, no entendimento espírita, é um ato que não deve ser cometido, mesmo nos casos previstos em lei, que é o que foi apresentado aqui para vocês essa noite. Agora, que a gente tenha empatia, assim como nós estamos aqui hoje, nascidos, reencarnados, muitos espíritos estão ali também, esperando essa oportunidade. Sem julgamentos, mais carinho, mais amor. E é o que eu tinha para apresentar aqui para vocês essa noite. Não foi um tema agradável, não foi um tema gostoso, igual a gente gosta de trazer, mas o objetivo é sempre a reflexão, que a gente possa refletir sobre isso. E quando, se porventura, nos depararmos com uma situação dessa em nossa família, respeito. Eu vou compartilhar com vocês, para encerrar a nossa noite, uma experiência que eu tive há 20 anos atrás. É claro que é muito feio a gente ficar falando de nós aqui para as pessoas, mas se a gente não puder dividir aquilo que a gente aprende, então não tem sentido a gente vir aqui perder nosso tempo na segunda-feira. Alguns anos atrás, eu fui me benzer. Nunca tinha ouvido falar de espiritismo, de vida após a morte, de nada disso. E ao chegar no lugar, que era um senhor muito idoso, um médium, nunca tinha ouvido falar sobre mediunidade. Ele chegou para mim e falou o seguinte: filho, na sua família existem pessoas que abortavam. E quando você chegou aqui, tinha um espírito que ele tem raiva de você. Na hora, eu tremi. Eu falei: meu Deus do céu, você vem benzer, você recebe uma informação dessa? E o que... Eu falei: meu Deus, mas e agora para mim, né, mandar ele embora, o que é que eu faço? E ele disse o seguinte: olha, eu vou conversar com ele. E esse espírito disse para aquele médium que ele não concordava pelo fato de eu e dos meus primos terem nascidos e ele não, porque ele foi rejeitado. Eu saí de lá tremendo, falei: meu Deus, que coisa absurda. E a cada vez que esse médium falava, eu saía de lá arrepiado. E eu sentia um medo devastador de ficar sozinho. Eu tinha medo de ficar só, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de estar com gente. E aí eu fui entendendo, ao passar, né, desse benzimento, esse senhor me disse: olha, você precisa orar mais, ore para aqueles que foram abortados e que você tenha entendimento. O seu entendimento agora, a partir do momento que você sabe que existe o plano espiritual, é viver bem. Viva bem, faça boas escolhas, seja bom no que você puder ser. Muito pouco tempo depois, esse médium faleceu, nunca mais ouvi falar, né, do lugar que ele atendia. E eu chegar em casa, ao contar essa história, realmente, na minha família houve alguns casos de aborto. E por mais que eu não acreditasse nisso, né, na época, eu não sabia o que era espiritismo, né, mediunidade muito menos, eu não duvidei. Não duvidei, porque o medo que eu sentia, eu descobri que não era meu, ele era provocado. E todas as vezes que eu venho falar sobre esse tema, ou que eu me lembro disso, eu peço nas minhas orações que todos tenham ali o direito de reencarnar. Não é uma coisa fácil. Viver é uma tarefa muito difícil, mas a gente precisa viver. O nosso objetivo aqui é evoluir, é aprender. E para a nossa evolução espiritual, a experiência reencarnatória na Terra é fundamental. Compartilho com vocês essa história, dou o direito de vocês acreditarem ou não, mas acima de qualquer coisa, a nossa vida, ela não é só aqui. Para que a gente possa sempre se regenerar, acolher quem sofre, e o ensinamento é esse. E que as pessoas que procurarem a nossa casa sejam aqui de fato abraçadas, independentemente do que fizeram. Não me interessa a vida pessoal de cada um de vocês. O que me interessa é vocês virem aqui, quererem de alguma forma descobrir um sentido diferente para a vida e viver muito bem. Esse é o nosso objetivo.
Esse é o objetivo que, há 36 anos atrás, alguém pensou nisso, e como intermédio dos Espíritos. As histórias aqui são tristes, são terríveis, sim, mas a espiritualidade também nos mostra os relatos de que é possível a reconstrução, a qualquer momento, se assim quiser. Então, o que é que está faltando para a gente se reconstruir? Independentemente de um aborto, de uma palavra maldita, seja lá o que eu fiz, por que não recomeçar? Por que não? A oportunidade está aí. É só você querer. E os Espíritos vão nos ajudar. Eu agradeço a vocês. Desculpe o tempo todo que eu fiquei aqui falando, mas que a gente possa voltar para as nossas casas melhores, mas certos de que a vida tem um grande propósito. E que já que nós tivemos essa oportunidade incrível de reencarnar aqui, não fomos rejeitados. Olha que coisa boa, que a gente possa fazer valer a pena. E que assim seja.